O Revista TST está de volta e vamos conferir as decisões de destaque das turmas do tribunal. O Giro de Notícias começa com o julgamento da segunda turma. A empresa Minerva foi condenada a comprovar a regularidade dos depósitos de FGTS durante o contrato de trabalho de uma empregada. De acordo com a profissional, durante os 5 meses em que trabalhou na empresa, foram depositados valores menores de FGTS e, por isso, pediu na Justiça para receber as diferenças. Os juízos de primeiro e segundo grau haviam negado o pedido. Ela então recorreu ao TST. O relator do recurso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, afirmou que cabe ao empregador comprovar a regularidade dos recolhimentos, uma vez que é dele a obrigação de depositar a parcela. Ainda segundo o relator, a prova deve ser feita pela parte que tiver melhores condições para produzi-la, o que, no caso, é a empresa. E a primeira turma determinou que o juízo da Vara do Trabalho de Penápolis, em São Paulo, examine o pedido de rescisão indireta de uma costureira. A profissional teria sido colocada de castigo sem poder conversar com ninguém. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia mantido a sentença que negou o pedido da empregada. Na reclamação trabalhista, a costureira relatou que os empregados foram ver televisão no refeitório e que o supervisor foi até lá dizer que estavam atrapalhando devido ao barulho. A empregada, então, disse ter respondido de forma educada que não havia como todo mundo ficar mudo. O supervisor, então, teria conduzido a costureira até a máquina de costura e informado que ela estava de castigo e que não poderia sair do local até o fim do expediente, nem conversar com qualquer pessoa, sob risco de levar advertência. A profissional considerou que a atitude foi uma falta grave da empresa e pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho para incluir o recebimento das verbas indenizatórias devidas no caso de dispensa imotivada. De acordo com o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Ao negar o pedido, o TRT afirmou que rescisão por falta grave demanda, além da prova do ato, o rápido ajuizamento da ação, e acrescentou que a costureira ajuizou a reclamação trabalhista mais de 2 meses depois do suposto castigo, o que, segundo o regional, teria caracterizado perdão tácito. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. Na primeira turma, o relator do recurso de revista da empregada, ministro Valmir Oliveira da Costa, avaliou que a eventual demora no ajuizamento da ação não configura o perdão do ato. O ministro destacou que a legislação não fixa prazo para que o empregado peça na Justiça o reconhecimento da rescisão indireta. Por unanimidade, a primeira turma acompanhou o voto do relator para determinar o retorno do processo à Vara do Trabalho de Penápolis para julgamento do pedido de rescisão indireta. Um ex-sócio de uma empresa devedora conseguiu afastar a penhora de 7 vagas de garagem que serviram para garantir o pagamento de dívidas trabalhistas a um empregado. A decisão é da 8ª turma. A sentença que penhorou as vagas havia sido mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Para o TRT, o primeiro grau decidiu corretamente ao avaliar que as vagas eram dispensáveis à moradia e à sobrevivência do devedor. Assim, a penhora não violaria direitos fundamentais previstos na Constituição da República. Mas o entendimento foi diferente na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O voto da relatora do recurso de revista, ministra Cristina Peduzzi, teve como base a súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a súmula, se a vaga tiver matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família e, por isso, a penhora é possível. De acordo com o informado pelo TRT, as vagas estavam vinculadas ao imóvel, reconhecido como bem de família. Assim, elas têm matrícula única e não cabe ao órgão julgador determinar o desmembramento de matrícula para penhorar as vagas. A decisão foi unânime.
E a gente encerra o giro de notícias com um caso julgado pela 7ª turma. A turma restabeleceu justa causa de empregado da Petrobras que beijou o colega à força. O juízo de primeiro grau havia classificado o fato como assédio sexual, mas o TRT da 8ª região reformou a sentença. Considerou as provas apresentadas pelo empregado de que teria problemas psicológicos. Ao julgar o recurso de revista da Petrobras ao TST, o relator, ministro Cláudio Brandão, observou que a empresa havia oferecido assistência social para encaminhamento médico e psicológico, mas o empregado se recusou a aceitar. Ainda segundo o ministro, o ato de assédio por si só é suficiente para justificar a punição aplicada.